O Festival de Teatro do Vale do Paranhana, Festivale, iniciou no ano de 1994, no município de Riozinho, no Rio Grande do Sul, aonde foram realizadas as duas primeiras edições do festival. Naquele momento, meados dos anos 90, tinha um grande incentivo a nível estadual para a promoção de festivais de teatro. Então, em função de uma política que existia a nível estadual, o prefeito, aqui tem verba para isso. E a primeira-dama também já era das artes cênicas. Com a experiência que eu adquiri em Goiás, eu resolvi, a convite do prefeito Sérgio Heraldo Preto, né, ocupando a Secretaria de Cultura em Riozinho, eu resolvi pesquisar e percebi que no município de Riozinho não tinha nenhuma atividade cultural e nem na região do Vale Paranhana. Então, resolvi criar um festival de teatro. Já são 31 anos de festival, né? Mas eu, estudando a história de Rolante, a gente tem registros de grupos de teatro na década de 50, por exemplo. Então, o teatro era algo que a comunidade já tinha um gosto por isso. Liguei para o Instituto Estadual de Artes Cênicas em Porto Alegre, por informações de diretores de lá, com o diretor da casa, Ronald Hadi. E lá fizemos uma reunião a respeito do assunto, né? E a Hadi me ouviu muito e ali para mim foi um grande desafio, porque o Hadi se mostrou resistente a não realizar um festival de teatro, porque é um evento de peso e que, por não existir um espaço, um teatro na cidade, ou um espaço adequado, ele me deu a ideia de fazer uma mostra teatral. E eu não concordei com o Hadi. Eu pedi desculpa a ele, é óbvio, né? Mas eu disse, olha, é importante se criar um festival de teatro diante do que nós queremos, implantar essa ideia realmente, enraizar no município e na região do Paranhana. Em 94, quando inicia o festival em Riozinho, eu fui assistir, então, junto com a minha família, e em 95 eu já lecionava no segundo ano do festival, e aí eu levei meus alunos para assistirem o espetáculo. Por isso o festival leva o nome de Festivale, é Festival de Teatro do Vale do Paranhana, né? Para abranger toda a região. O Hadi me ouviu atentamente e aceitou ir até o município, a convite nosso, para conhecer o espaço. Ali foi outra situação difícil, né? Para convencê-lo, porque de cara ele falou, e ele tinha toda a razão, o espaço para um teatro ali praticamente impossível, né? O salão paroquial lá de Riozinho, e é um salão com várias aberturas e janelas, enfim, um pé direito altíssimo, ainda para completar com mezanino. Geraldo Preto fez parte da reunião. Como arquiteto, ele ajudou muito argumentando que poderíamos sim viabilizar esse espaço. O festival mudou, né? Ele veio para Rolante, ele era em Riozinho, daí depois o prefeito de lá foi candidato aqui, ganhou, e eles trouxeram o festival para cá. E em 97 começou as oficinas de teatro. A partir do ano de 1996, o festival passou a ser realizado em Rolante, onde acontece anualmente com participações de grupos teatrais de todo o país. É um projeto desenvolvido de acordo com a orientação da IACEM, Instituto Estadual de Artes Cênicas, organizado pela Prefeitura de Rolante através do Departamento Municipal de Cultura. No ano de 93 e 94, o festival aconteceu em Riozinho. Sérgio Heraldo Preto saiu para concorrer em Rolante. E em Riozinho nós tivemos uma reunião com o prefeito e ele não aceitou de continuar o festival ali. Então nós tivemos que abraçar essa causa e levar para Rolante. E falamos também com o prefeito de Rolante, não houve esse apoio. Aí fomos até a iniciativa privada, onde conseguimos com as empresas Azaleia de Parobé. E também com a Sociedade de Canto Carlos Gomes. Paralelamente, diversas reuniões no IACEM, com essa parceria fundamental, vital para esse evento, né? Com diretores teatrais de Porto Alegre, todo o envolvimento com o Instituto de Artes Cênicas, o pessoal do trabalho lá, essa parte burocrática, para fazer contato com os grupos do estado inteiro ali, para ver a inscrição,
no festival, enfim, a seleção, tudo aconteceu no IESEM sempre. Sempre contei com esse instituto. Tive a oportunidade de participar do primeiro festival, né, que foi em Riozinho, já, e eu era criança, acho que eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, e tive a oportunidade de participar como plateia, né, como público. Eu lembro que um dos primeiros espetáculos assim, que eu tenho lembrança, assim, eu assisti um Ari Areia, que foi uma montagem de Passo Fundo, e assisti o Marido do Dr. Pompeu, com o Zé Vitor Castiel também. E aí, em 97, quando o festival passa a acontecer em Rolante, era muito mais fácil de a gente acompanhar, prestigiar, trazer os alunos. E assim continuamos, então, com apoio fundamental. É importante, eu vou até botar um parênteses aqui, que um governante tem essa visão, que tem esse interesse, porque é fundamental, sim, esse trabalho cultural no município, né, para divulgar também o município, não só a situação, o trabalho com as crianças, com os jovens, pelas escolas, como fizemos, contratando um profissional, o diretor Marcelo Aquino, né, para ministrar aulas teatrais nas escolas e também criar um grupo Tá Rolando Arte, né, para divulgar, e reforçar o festival e continuar esse trabalho, né. Surge a ideia de fazer um festival estudantil e aí o município abre inscrições para os professores fazerem oficinas de teatro para trabalhar depois com os alunos. E claro que a Joyce foi uma das primeiras a se inscrever. Em 30 de julho de 97 começou as oficinas de teatro, aí se criou o grupo Tá Rolando Arte. E em 98 nós apresentamos nosso primeiro espetáculo, A História é uma História. Então, a minha participação no festival ela é muito antiga, assim, desde que eu me lembro, desde criança, né? E desde que a gente foi para Santa Maria, fui para Santa Maria em 2010, eu e o Anderson, a gente começou a estudar lá, fazer cênicas. A gente já fazia teatro aqui em Rolante, com a Maria Ângela Flesch, a gente circulou em alguns festivais e depois, em 2010, passamos lá na Federal da FSM, fomos cursar artes cênicas lá. Mas a importância dessa política pública no sentido de não fazer só o festival, mas sim de que deixar um legado para a comunidade. Dentro de uma gestão, tu pode fazer aquele evento e troca a gestão e esse evento pode morrer, né? Pode acabar. Então, essa estratégia, não sei se foi consciente ou inconsciente, de trabalhar com as escolas, de envolver os professores, de criar um festival estudantil, fortaleceu a manutenção do próprio festival, porque aí a comunidade passou a se enxergar no palco também. Fui conhecer o festival só em 2007, quando eu vim morar, de fato, em Rolante, e fiquei muito impressionado, assim, porque lá em Parobé não tinha esse movimento teatral, assim, apesar de eu faço teatro desde muito pequeno, mas em Parobé não existia nada parecido, assim, e muito massa, né, gente, ter um festival com uma história tão grande, assim, com tanta coisa que já aconteceu aqui, e perceber ao longo dos anos como a cidade vem investindo cada vez mais no festival, e isso não pode parar por aí, né? A gente precisa de cada vez mais investimento para que esse projeto siga e se fortaleça, né? Porque é patrimônio da cidade, né? Patrimônio cultural. O objetivo desse projeto é trazer a arte cênica à nossa população, visando oportunizar o contato com essa forma de expressão, já que não são fáceis os acessos a essa arte em nossa região. No ano 2001, eu venho trabalhar dentro da Secretaria de Educação. Na época, quem organizava o festival tinha uma Secretaria de Turismo e Cultura, e a educação dava apoio nessa questão de trazer as escolas, de organizar os turnos dos alunos para virem assistir os espetáculos. E aí eu já comecei a me envolver em 2001 com essa parte da logística das escolas. E em 2005, então, sou convidada a organizar o festival pela administração. E aí eu convidei o grupo Tá Rolando Arte a me ajudar nessa organização. Tinha muita gente e que ficava nos alojamentos durante a semana inteira, então tinha que ter alguém lá da organização, alguém da cidade para ficar com os grupos. Então eu dormia no alojamento, a gente fazia festa durante a noite, a gente bebia, a gente fazia disputa de quem tomava mais vinho, ficava acordado até altas horas. Aí lá pelas tantas chegava o segurança e dizia assim: chegou um grupo de fora.
Ah, então tá, eu vou lá receber eles. E eu meia bêbada recebendo e morrendo de medo que a Joyce ia ficar sabendo, porque eu não trabalhava com ela na época, que a Joyce ia ficar sabendo que eu estava bêbada. Pois é, ela era uma funcionária exemplar, porque eu não percebi nada. Durante esses anos todos, eu chegava lá, ela estava já prontinha, aguardando as orientações, e eu não sabia desse fato aí. Mas, enfim, né, era o horário de descanso dela. Então, no momento que ela tinha que trabalhar, ela estava lá, impecável, sempre muito eficiente. Eu comecei no festival, eu tentei fazer ele em 2004, né? Eu queria começar a trabalhar, e aí na época não deu certo, assim, né? E aí no ano seguinte, que foi 2005, eu vim com uma proposta de montar porque eu fui lá em 2004 assistir e vi que precisava de 2 pessoas para abrir e fechar a cortina, e que as varas onde pendurava o equipamento eram varas de madeira, porque era o que tinha na época, né? Mas era uma coisa arriscada. Então eu me dei conta, né, da possibilidade de mudança, e em 2005 eu trouxe essas propostas para a Joyce e para a secretária na época, que daí a gente colocou uma cortina elétrica, que foi montagem minha e de um amigo, né? E colocamos as varas também de Q30, daí que foi uma inovação para aquele ano. No início, o governo do estado mandava um técnico para fazer a parte de som e luz do festival, porque, né, não se tinha aqui na região empresas especializadas nisso. E aí o Everton, então, começou a ajudar esse rapaz que vinha de fora, esse técnico do estado, e começou a aprender com ele, principalmente a parte de iluminação. E aí, num dos festivais, o técnico, que era o Ricardo Lima, ele não pôde vir, porque estava com problema de saúde na família, e não pôde vir. E eu fiquei desesperada. Aí nós vamos ter que cancelar o festival, porque o Ricardo não vai vir, como é que eu vou dizer isso para a comunidade? E aí o Ricardo disse, não, o Everton é capaz de fazer, ele sabe fazer, eu vou ligar para ele, vou conversar com ele, e ele vai fazer a técnica do festival. Assim, eu falo isso com muita humildade, assim, mas eu tenho certeza de que todas as pessoas que participaram, né, nesses 30 anos do festival, né, eu tenho certeza que eu fui uma das pessoas que mais a vida mudou por conta do festival. Eu acredito que foi por causa do teatro que eu também me aproximei do Departamento de Cultura e estou no meu emprego até hoje. Graças ao festival, eu recebi o convite para assumir o Departamento de Cultura, e aí a cada ano o festival foi evoluindo, e a gente também foi aprendendo junto com o festival, conhecendo as políticas públicas, conhecendo os mecanismos de financiamento, pôde ir aprofundando esse cenário cultural no município de Rolante e também aprofundando as políticas públicas de fomento à cultura na cidade. Em 2015 fui contratada para trabalhar no Departamento de Cultura, então desde 2015 eu estou mais à frente assim, da organização mesmo do festival. A seleção dos grupos é feita da seguinte forma, eles encaminham, a gente dá um prazo para se inscrever, a gente encaminha para todos os nossos contatos, que as inscrições estão abertas, eles fazem as inscrições e mediante as inscrições a gente escolhe os espetáculos. A faixa etária das crianças, principalmente os infantis que são durante o dia, porque como vem as escolas, então assim, para o ensino médio esse espetáculo ele se encaixa melhor, para os anos iniciais esse espetáculo se encaixa melhor. Geralmente é nesse sentido. Eu vejo que a partir do momento que a gente começou a dar uma ajuda de custo para os grupos, a gente começou a qualificar cada vez mais a escolha dos espetáculos para virem no festival. E hoje a gente tem assim, recebe muitas inscrições de espetáculos, inclusive de fora do estado, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Esse ano nós teremos um espetáculo de Manaus, gente. O pessoal vai atravessar o Brasil para vir mostrar o seu trabalho no festival. Então, o festival ele não é mais só do estado, ele tem uma repercussão a nível nacional. E muito se deve
ao festival online, que na época da pandemia a gente tinha aquela ilusão que logo ia passar. E aí, quando tu caminhava pela rua, no restaurante, as pessoas, Joyce, não vai ter festival? E agora, como é que vai ser esse ano? Não acredito que não vai ter festival. E aquilo ficou na cabeça. E daí eu pensei, mas a gente podia fazer um festival online? Aí a gente abriu as inscrições e pediu para os grupos mandarem as filmagens dos espetáculos. Então, tinham muitos grupos que tinham essas filmagens, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Aquele festival online foi um divisor de águas para divulgar o festival no Brasil inteiro. Era período de pandemia, todo mundo sem trabalhar, e aí abre um festival online, que os grupos não tinham despesa nenhuma, era só mandar o vídeo do que já tinha pronto. Nossa, isso deu uma repercussão no país. Sem nenhuma dúvida, esses 31 anos de existência do Festivale trouxeram muitos benefícios culturais ao povo rolantense, ao longo da sua história promovendo o intercâmbio cultural no Vale do Paranhana com artistas e agentes culturais do país inteiro. Aos grupos participantes são oferecidas premiações nas categorias de ator, ator coadjuvante, atriz, atriz coadjuvante, direção, iluminação, trilha musical, figurino, cenografia, caracterização, texto original e melhores espetáculos nas categorias adulta e infantil. Tudo sob os critérios da comissão avaliadora. É bem bacana isso, porque quem é das artes cênicas pode nunca ter vindo a Rolante participar de um festival, mas sabe que o festival existe e sabe da importância desse festival no cenário estadual e também os comentários positivos, porque o que acontece? O festival é como se fosse um momento de capacitação dos grupos, porque o grupo vem, ele apresenta o seu trabalho e daí depois tem o momento da avaliação. E essa é uma avaliação qualitativa. Então, nós temos normalmente 3 avaliadores, que são pessoas mestradas, doutoradas em artes cênicas, com uma bagagem bem grande, e os grupos vêm justamente para colocar o seu trabalho em avaliação, para receber esse feedback. Então, um festival que no começo era mais a nível amador, ele foi se tornando profissional. Mas não porque a gente deixou de atender aqueles grupos, porque os próprios grupos foram se profissionalizando. Desde então, sempre que possível, a gente tenta vir participar do festival como uma forma de reencontrar esse momento que nos marcou tanto antes e que faz parte da nossa história. Então, vir para Rolante, apresentar para os nossos amigos, familiares, trazer um pouco do trabalho que a gente realiza lá, aqui, para compartilhar com a comunidade de Rolante, sempre é muito emocionante, muito bonito. O que eu noto hoje em dia é que antigamente os grupos eram maiores e eles vinham para o festival e ficavam a semana inteira no festival. E agora eles vêm, apresentam e muitos vão embora, ou os grupos diminuíram, até por causa dos seus afazeres diários, seus trabalhos, seus compromissos. Eu acho que o festival, ele culturalmente, falando na nossa cidade, eu acho que ele é uma das ferramentas mais importantes que existe na nossa comunidade. Ele muitas vezes, ele proporciona a algumas pessoas a oportunidade de assistir pela primeira vez na vida um espetáculo de teatro. Tanto que a gente se orgulha que Rolante é o festival mais antigo ininterrupto, porque quando terminou, teve um período no governo do estado que não se tinha nenhum incentivo e o município manteve o festival com recursos próprios, sem auxílio nenhum de verba de fora. Tamanha era a importância do festival para a nossa comunidade. Então eu acho que ele é um movimento cultural importantíssimo para a nossa comunidade e que a gente tem que achar sim uma maneira, né, de perpetuar, e eu acho sim que a gente já trabalha também para que ele se perpetue, né, e eu vejo que ele é de extrema importância, sabe? A gente já colheu bons frutos, né, por conta do festival.
que eu vejo que cada ano tem mais pessoas adeptas, mais público presente nos espetáculos de teatro. O estudantil veio fortalecer isso. Então, eu penso sempre no festival e no festival estudantil. Tanto que a nossa comunidade, a maior parte das pessoas não sabe a diferença de um para outro. Eles chamam tudo festival. Então, todas as crianças, adolescentes que apresentaram no festival estudantil, quando a gente conversa, eles dizem, não, eu já me apresentei no festival. Então, a comunidade não percebe que são dois eventos. Eu espero assim que o festival ele exista para sempre, né? Seria uma grande alegria para mim. Eu espero que também se renovem as pessoas, né, que vão estar à frente ou junto, né, conosco, que trabalhamos no festival, né, que a gente tenha força, né, porque daqui a pouco a gente, claro, ainda somos novos, mas daqui a pouco a gente vai estar passando esse bastão para frente. Então, que a gente tenha pessoas que tenham o mesmo engajamento e o mesmo carinho que nós temos, né. E eu tenho uma lembrança muito interessante que é de uma índia lá localidade do Maquiné, em Riozinho, que uma vez ela teve no espetáculo lá, um dia à tarde, né? E ela quis, por toda a lei, tirar o filho lá de dentro daquela caixa preta, assim ela disse. E nós acompanhamos, convidamos para entrar, para assistir o espetáculo, e ela aceitou, mas na saída ela já estava completamente diferente. Ela estava muito feliz, com um sorriso largo no rosto, e as crianças também, um entusiasmo grande. E dessa forma, era assim, todos os festivais, no rosto de cada um, a gente percebia essa alegria, esse entusiasmo, essa cumplicidade com o festival. E para a comunidade em si, é uma troca de experiência fantástica, né? Para quem não tem oportunidade de sair e de conhecer outros mundos, né? Ele proporciona isso também, trazendo essas experiências de outros lugares, né? Com sotaques diferentes, com histórias diferentes. Agradeço imensamente por essa grande oportunidade a Deus, aos envolvidos, né, a governança na época, Geraldo Preto, né, por ter essa visão política de valorizar esse lado cultural. E eu só tenho a agradecer. Se eu pudesse materializar o festival na minha frente, eu só poderia dizer assim, muito obrigado. Eu cresci muito te vendo, né? Como eu disse, lá quando eu era criança, eu me lembro a primeira vez que fui lá no Riozinho, e ali começou o meu amor pelo teatro, né, e pelo festival. Então, que a gente tenha vida longa e é isso aí. Que ele cresça cada vez mais e brilhe cada vez mais, e que mais e mais pessoas conheçam esse evento, e que a gente consiga trazer mais grupos de fora também do estado, para o Brasil todo conhecer o que é o festival. É porque não é trabalho, é realização, é paixão, é vontade de fazer aquilo, é a energia que a gente recebe naquela semana do festival, alimenta a gente para o ano todo. Obrigado, porque eu sou quem eu sou hoje graças ao festival.